Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Gestor Focado em Resultados. Aqui nós vamos discutir dicas e estratégias de gestão para você se tornar um gestor focado em resultados, melhorando em até 5 vezes mais o resultado do seu negócio. Eu sou o Fernando Guimarães, do Empresa que Dá Certo. E o assunto de hoje é o excesso de trabalho no seu negócio, ok? Vamos lá. Então, qual é a diferença entre excesso de trabalho e produtividade? Você está trabalhando muito no seu negócio? Agora a pergunta é: será que você está sendo produtivo? Existe uma diferença entre trabalhar muito e ser produtivo. E essa diferença você precisa entender. Quanto mais rápido você entender isso, melhor você dá uma virada no seu negócio, melhor você dar uma virada na sua empresa. Existe uma frase popular que diz: quando você trabalha demais, quando você trabalha muito, você não tem tempo de ganhar dinheiro. E por que que essa frase é uma verdade? Porque quando você está trabalhando em excesso, está sendo extremamente focado ali no seu dia a dia, extremamente focado naquela rotina, muitas das vezes massacrante, né, do seu dia a dia, significa que você não está focando naquilo que é importante para o seu negócio, naquilo que realmente vai fazer você mudar de patamar, que vai te levar do ponto A ao ponto B, vai te levar diretamente aos seus objetivos, né? Então, você precisa entender que você precisa parar enquanto é tempo e organizar a sua empresa. E qual é a melhor hora para você fazer isso? Exatamente agora. Para poder organizar a sua empresa. Não é parar o negócio, não é fechar a empresa, não é nada disso. É simplesmente você dar uma parada e falar: olha, peraí, eu preciso organizar a empresa, porque desse jeito, mais um ano desse jeito, eu não vou conseguir atingir os objetivos que eu gostaria. Entenda que o seu negócio não é uma terapia ocupacional. Você não está ali para se ocupar. O seu negócio existe para te dar lucro, ele existe para você conseguir pagar as suas contas, ele existe para te dar satisfação, ele existe para que você possa atingir os seus objetivos. Tá? E agora, trabalhando normalmente da forma que você está trabalhando, com excesso de trabalho, sendo absorvido por essa rotina, faz com que você não percebeu que entra ano e sai ano é a mesma coisa, entra dia, sai dia é a mesma coisa, aquela luta sem fim, aquele excesso de trabalho, você sendo massacrado e quase triturado, e sem perceber, não está saindo do lugar. Então, existe uma grande diferença entre você trabalhar e ser produtivo. E você precisa mudar essa história na sua empresa. E como é que você muda essa história na sua empresa? Organizando a sua empresa, porque normalmente excesso de trabalho na empresa é igual à falta de organização. E organizar a sua empresa está diretamente ligado ao resultado do seu negócio. Quanto mais rápido você entender isso, melhor. Você precisa investir o tempo o mais rápido possível para você organizar a sua empresa. Com isso, você consegue alguns benefícios muito importantes e que você com certeza deve estar sentindo falta. Por exemplo, mais tempo para você, né? Mais tempo para você se cuidar, mais tempo para você poder parar e focar nos seus objetivos principais, para você poder pensar em como é que você vai desenvolver as suas estratégias para chegar onde você quer. Mais tempo para a sua família, mais qualidade de vida, você poder passar mais tempo com a sua família, com seus filhos, ter uma qualidade de vida melhor, ficar menos estressado, né? Diminuir os ralos operacionais. Quando a empresa está desorganizada, existem vários ralos operacionais que o empresário não percebe, mas que eles acontecem o tempo inteiro. E você não percebe porque a empresa está desorganizada. Por exemplo, se a sua empresa está desorganizada, você pode estar com uma série de clientes insatisfeitos. E clientes insatisfeitos significa que eles não vão voltar ao seu negócio, você está perdendo vendas. Agora, você nunca vai saber quanto de vendas você perdeu. Isso é uma coisa intangível. São as famosas perdas intangíveis, né? Você não vai conseguir entender o que um processo de perda de cliente acarretou para o seu negócio. Agora, tem outras perdas que acontecem que às vezes você nem se dá conta. Extravio de mercadorias, prejuízos que são causados por algum serviço mal prestado, quando você é do ramo de prestação de serviço. Isso são ralos operacionais que normalmente estão acontecendo. E você não está percebendo desperdícios internos no seu negócio pelos seus próprios funcionários. Ao organizar a sua empresa, você vai perder menos energia. Você vai aproveitar melhor a sua energia, a energia do seu negócio,
para poder focar naquilo que realmente é importante para você. Com certeza vai ter menos desperdício, ok? E a sua equipe vai trabalhar melhor quando a empresa estiver organizada. Por outro lado, a desorganização, tá? Ela significa prejuízos. Ela faz com que você fique rodando em círculos, em looping. O que é isso? Entra dia, sai dia, é aquela mesma luta, aquele mesmo trabalho, aquele monte de coisa para você resolver, tudo em cima de você, ok? Porque a sua empresa está desorganizada. Esse looping, ele acaba te gerando um cansaço, ele acaba aumentando a sua carga de estresse e faz exatamente você perder o foco daquilo que é importante, aquilo que vai realmente fazer a diferença para você e para o seu negócio, afetando o quê? Diretamente a sua produtividade. Então você, sem perceber, está afetando diretamente a sua produtividade. Está trabalhando muito, está trabalhando em excesso, está colocando às vezes em risco a sua saúde, está num nível de estresse altíssimo e não está sendo produtivo. Isso é muito mais comum do que você imagina. Isso acaba afetando a sua capacidade de concentração. Quando afeta a sua capacidade de concentração, acaba fazendo com que gere mais problemas, que você tenha mais dificuldade em resolver as coisas, ok? Então você precisa organizar a sua empresa. Também te gera confusão mental e faz com que você perca a noção de tempos e prazos. Isso você nem percebe que está acontecendo e você está perdendo a noção de tempos e prazos. Você às vezes está perdendo, deixando de pagar as contas nos prazos certos, está deixando de recolher os impostos nos prazos certos, está gerando multa e juros que você não precisaria estar pagando, ou às vezes não está fazendo a cobrança da maneira que deveria, porque quando você atrasa o envio de algumas mercadorias ou quando presta mal um serviço, você também não vai receber naquele prazo que você estava esperando. Sem perceber, você está sacrificando o seu fluxo de caixa. Ao sacrificar o seu fluxo de caixa, talvez seja necessário você tomar dinheiro em banco sem também se dar conta que isso está acontecendo. Aí você entra, normalmente, no começo você entra o quê? Na pior linha de crédito que o banco te oferece, que é o famoso cheque especial. É a linha mais cara que existe no banco. Você acaba pagando um juros abusivo e está sacrificando a sua rentabilidade. Percebe quanta coisa pode acontecer? Isso vai acabar te gerando angústia, ansiedade, vai acabar te trabalhando de forma negativa o seu lado emocional. E aí a gente chega à seguinte frase: qual é o melhor momento para você organizar a sua empresa? Ora, o melhor momento para você organizar a sua empresa, o seu negócio, é agora, é já. Você tem que parar e começar a organizar a sua empresa para você sair desse loop, exatamente desse loop que nós estamos conversando aqui. Você tem que sair desse círculo vicioso. E como é que você faz isso? Como organizar a sua empresa? A primeira coisa que você precisa fazer é melhorar as rotinas. Mas melhorar quais rotinas? Primeiramente a sua. Você tem que melhorar a sua rotina. Você tem que ter uma rotina de quando você chega na empresa até a hora que você vai sair. Tem que otimizar essa sua rotina. Você tem que priorizar as coisas que você tem que fazer. Você tem que priorizar da mais importante para menos importante. É óbvio que durante às vezes o seu dia a dia vão ter coisas que vão acontecer no meio do caminho, que vão gritar e que você vai precisar parar para resolver na hora. Ok, isso é normal. Mas isso não pode ser a sua rotina. A sua rotina tem que ser organizada. E a rotina dos seus colaboradores, idem, também precisa ser organizada, precisa ser otimizada. Tá? E como é que você faz a rotina dos seus colaboradores serem otimizadas? Ora, senta com cada um deles, você vai ter que ter um pequeno trabalho de sentar com cada um deles e escrever a rotina deles, desde que eles chegam na empresa até a hora que ele vai embora. O que ele faz? Você chega, o que acontece? Quando acontece isso, o que você faz? Quando acontece aquilo, o que faz? Quais são as tarefas que normalmente você executa? Quais são as tarefas que o outro seu colega que está do lado executa? Se vocês estão no mesmo setor, é bom, no princípio, você escolher um determinado setor e fazer esse trabalho num determinado setor. Aí você faz com aquela pessoa, depois vamos dizer que o seu setor tenha 3 pessoas, você faz com uma, com a outra e com a outra. Depois você pega esse material
tira um momento para analisar, avaliar como é que aquilo está sendo feito, evita decidir na hora, evita começar a mexer na hora. Pega, porque você não vai mexer da melhor maneira. Você precisa entender como é que aquilo tudo está funcionando. Aí depois de você anotar cada rotina, a rotina de cada um, você pega esse material e dá uma analisada e começa a ver, ó, quais são as tarefas que podem ser melhoradas. Se ele faz isso, olha, porque ele faz isso, depois ele tem que fazer aquilo outro, depois ele tem que fazer isso, depois tem que fazer aquilo numa sequência lógica. Para isso você só precisa ter bom senso. Bom senso para quê? Para você encadear as tarefas que eles precisam fazer. Primeiro você vai fazer essa, depois você vai fazer essa, depois você vai fazer essa, porque, pasmem, é muito mais comum do que vocês imaginam as pessoas trabalharem igual ping-pong. E o que é trabalhar igual ping-pong? Ela faz uma coisa aqui, faz outra coisa lá, aí depois tem que fazer uma outra coisa que era daqui, e depois faz outra coisa de lá, depois volta novamente para fazer uma coisa tinha que fazer aqui. Ela, em vez de ter uma sequência lógica, onde ela vai executando as tarefas dela, não. Ela executa tudo de uma forma desorganizada, de uma forma bagunçada. Isso faz com que ela demore muito mais para executar as suas funções, as suas tarefas, faz também com que ela, ela acabe se enrolando, aumenta a margem de erro, tá? E falta de sequência lógica, não é incomum a pessoa esquecer de fazer alguma coisa e passa a tarefa para frente. Quando passa a tarefa para frente e o outro pega aquela tarefa e começa a dar sequência nela, o que acontece? Ele, ao dar sequência numa tarefa que foi mal feita ou que algum pedaço ficou sem fazer, lá na frente, talvez que vai se perceber o erro. Quando se perceber o erro lá na frente, tem que retornar aquela tarefa para aquela pessoa anterior para ela poder acertar aquilo que ela deveria ter feito desde o começo de forma ordenada e que não fez, para passar novamente para o outro novamente dar sequência. Você perdeu tempo. Você gerou confusão entre as pessoas, porque isso acaba acontecendo, não se iludam, isso acaba acontecendo de forma recorrente. Acaba tendo confusão entre as pessoas, acaba criando um ambiente ruim na sua empresa. Você perdeu tempo e gerou o famoso retrabalho. Retrabalho é o quê? Trabalhar novamente. Trabalhar novamente é uma coisa que já não precisava ser trabalhada se tivesse sido feita da maneira correta. E aí, isso está te gerando perdas. Você está tendo perda de rentabilidade, você com certeza está tendo clientes mal atendidos, você está tendo as pessoas internamente na sua empresa descontentes com aquela rotina de erros que são cometidos quase que diariamente. E os outros setores? Isso às vezes dentro do mesmo setor. E quando você passa essa tarefa, às vezes, para um outro setor, e só muito depois vão perceber que a coisa está errada e ela tem que retornar tudo. O caminho é muito maior que precisa ser refeito. Mais perdas, mais retrabalho, mais tempo jogado fora. Tempo é dinheiro. Tempo que seus colaboradores poderiam estar fazendo uma outra coisa, poderiam estar produzindo uma outra coisa, que você poderia estar focado em fazer outras coisas. Você, de repente, tem clientes reclamando. E piores são os que não reclamam, que não voltam nunca mais. Porque os que reclamaram, você ainda tem uma chance de tentar recuperar aquilo ali, de ter uma conversa com ele, de pedir desculpa. E os que não reclamam, os que você nem percebeu que estão descontentes, mas não reclamaram, esses talvez você não reconquiste nunca mais. São as famosas perdas intangíveis que acontecem em toda empresa, pela empresa estar desorganizada. Além dos desperdícios internos, tem os desperdícios externos. Vendas perdidas, faturamento perdido, fluxo de caixa comprometido, te forçando a ir a banco, tomar dinheiro em linha de crédito cara, tudo porque você está desorganizado. Então, otimiza essas rotinas. Tá? E aí, depois de você listar essas atividades que cada um faz, e depois de você dar uma analisada e ver qual é a melhor maneira daquela pessoa executar aquela rotina, você tem uma outra tarefa que você precisa fazer. As pessoas normalmente perguntam, de quanto em quanto tempo eu tenho que repetir esse processo? Você não tem que repetir o processo, você tem que revisitar.
Você tem que revisitar aquelas rotinas que foram passadas para aquelas pessoas para saber se elas estão executando da maneira que você falou, da maneira que você traçou. Inclusive, não só para isso, mas para também você descobrir outras coisas que não foram acrescentadas, porque, como eu costumo dizer, na prática a teoria é outra. E no dia que você foi lá e começou a anotar as rotinas com as pessoas, normalmente elas não passam tudo, sempre esquecem alguma coisa. E às vezes alguma coisa importante, que você só vai perceber mais na frente. E aí você cria uma rotina que não estava prevendo uma etapa importante que precisava ser executada, e ela passou agora a não ser executada e negligenciada, ainda vão culpar você dizendo que você mexeu e aí por isso que não está sendo feito. Não, não é isso. É porque você não sabia que aquilo ali fazia parte daquela rotina que precisaria ser otimizada. Então te dá a chance de otimizar e também te dá a chance de perceber se erros estão sendo cometidos. Além disso, te dá a chance de você entender se as pessoas estão executando aquelas rotinas da maneira que elas precisam ser executadas. Não se iluda. O ser humano leva de 2 a 3 meses para incorporar uma nova rotina, para incorporar um novo hábito. Então, se você não revisitar, o que vai acabar acontecendo é que as pessoas tendem a voltar a fazer as coisas da maneira como elas faziam antes. E aí você vai ficar com uma rotina Frankenstein, né? O cara faz um pedaço do jeito que você mandou, faz um outro pedaço do jeito que ele acha que é o melhor jeito, e acaba causando confusão, e vamos trabalhando, vamos que vamos trabalhando, até uma hora que tem um monte de problema estoura. Né? Quando aquele monte de problema estoura, aí todo mundo, oh meu Deus, e agora aquela correria? E você tem que sair resolvendo todos aqueles problemas de uma vez. Ou então, são pequenos problemas todo dia. Então, quanto mais rápido você organizar as rotinas das pessoas, você otimizar essas rotinas, mais rápido você vai estar organizando a sua empresa. Qual é o outro efeito que tem nisso? Você está criando um modelo que você pode replicar. Como assim um modelo que eu posso replicar? Você está criando um treinamento. Porque você vai criar aquelas rotinas e depois você vai passar com uma pessoa, como você quer que a pessoa execute. Ao fazer isso, você está treinando aquela pessoa para executar aquela tarefa. Você está criando um treinamento, você está literalmente treinando. Você pode ter esse documento, isso documentado, como é que aquela função, o que ela tem que fazer, qual o passo a passo dela. E se porventura um colaborador sai de uma determinada função e o outro que chega meio perdido, sem saber o que fazer, você pode entregar um passo a passo para ele, pode sentar com ele e treinar ele exatamente naquilo que tem que ser feito, na forma que tem que ser executado. Você vai ter muito menos perda de tempo, você vai ter muito menos perda de qualidade, seu trabalho vai continuar fluindo, seus clientes vão continuar sendo atendidos, o outro vai aprender mais rápido, que está chegando, vai acabar aprendendo mais rápido. Você conseguiu sistematizar a coisa, você criou um processo e agora você pode replicar esse processo dentro da sua empresa. Então, você precisa revisitar o processo dentro de cada setor e entre os setores. Ah, mas eu preciso visitar toda semana a mesma pessoa? Não, não necessariamente toda semana a mesma pessoa. Você pode ir fazendo uma escala e revisitando as rotinas e como as pessoas de outros setores estão executando aquilo. Porque você também vai perceber, conforme a tarefa está chegando para outra, se aquela pessoa que tem que fazer a tarefa anteriormente, antes de chegar na outra, se ela está fazendo direito ou não. Você vai começar a entender e vai começar a ter sua empresa mais na sua mão. Uma outra coisa que vai acabar acontecendo, você vai começar a entender quem são as pessoas que estão mais comprometidas dentro da sua empresa. Quais são as pessoas que você pode treinar para se tornarem líderes? Você precisa criar líderes no seu negócio. Porque se você não criar líderes no seu negócio, como é que você vai crescer? Não adianta você querer centralizar tudo em você. Isso é um erro que boa parte dos empresários cometem. Você centralizar tudo em você significa que você vai ficar sempre daquele tamanho. Você vai ter que criar pessoas, criar lideranças, pessoas que possam ser seus futuros líderes, onde você vai poder delegar funções, onde essas pessoas vão poder melhorar também, vão poder subir, serem promovidas, e onde você, ao delegar determinadas funções, começa exatamente a se libertar para poder fazer aquilo que é importante para o seu negócio, para a sua empresa. Você vai necessitar disso se você quiser mudar
de patamar. E crescer é uma necessidade. Hoje, boa parte das empresas, né, boa parte dos empresários, principalmente os menores, vive aquela situação ali que não pode dar uma marola. Se der uma marola um pouco maior, opa, já cobre a cabeça, já passa a dificuldade. Por quê? Porque o teu tamanho não está te permitindo você ter uma receita, um faturamento e uma reserva que seja suficiente para você conseguir passar por determinados momentos que todo negócio tem de uma forma mais confortável, de uma forma mais tranquila. Por isso você precisa crescer, para sair daquela zona desconfortável, onde nada pode dar errado. Ou toda vez quando dá errado alguma coisa, significa uma perda muito grande para você. Às vezes prejuízo, ou às vezes uma perda significativa, que vai acabar te gerando problemas. Então você precisa pensar em crescer, mas você só vai conseguir pensar em crescer se você estiver preparando as pessoas para serem líderes, se você tiver organizado a sua empresa, porque aí sim vai começar a te sobrar tempo para você trabalhar nos seus objetivos principais, nas suas estratégias. E isso é onde você tem que estar concentrado. Você tem que estar concentrado em produzir e criar estratégias que façam você mudar de patamar, que façam o seu negócio crescer, que façam você prosperar. Mas isso você só consegue fazer se você tiver organizado a sua empresa. Você só consegue fazer se as suas rotinas estiverem otimizadas. Você só consegue fazer se o seu pessoal estiver treinado. É dessa forma que você muda, começa a trabalhar para mudar a sua história. É dessa forma que você começa a trabalhar com inteligência e consegue mudar o seu negócio de nível. Mas para isso, você precisa lá atrás dar o primeiro passo. E qual é o primeiro passo? Organizar o seu negócio. Esse é o seu primeiro passo. É criar rotinas que façam sentido. É otimizar essas rotinas. É desenvolver as pessoas, é treinar as pessoas, é motivar essas pessoas, é entender se elas estão realmente cumprindo a rotina da melhor maneira, é fechar todos os ralos operacionais que tem na sua empresa, é poder atender o seu cliente da melhor forma possível, é não perder negócios, é conseguir pagar tudo no prazo, não precisar tomar dinheiro em banco, ter seu fluxo de caixa organizado, porque todos esses detalhes que nós estamos conversando aqui são detalhes que roubam a sua rentabilidade, que roubam a rentabilidade do seu negócio. E você, na maioria das vezes, nem se dá conta, tá, do porquê que o seu negócio não está dando o retorno que você gostaria. E aí você entra naquela frequência de trabalhar cada vez mais. E sem perceber também, acaba virando o quê? Funcionário dos seus funcionários. Você acaba virando escravo do seu negócio. Mas como assim funcionário dos meus funcionários? Ora, se toda hora alguém vem te perguntar alguma coisa, se toda hora vem te incomodar para você resolver algum problema, você está trabalhando para eles. Claro que vão ter coisas que vão precisar do seu dedo, vão precisar da sua observação para serem resolvidas. Mas isso não pode ser uma rotina. Agora, quem é o culpado disso? É você, porque não organizou o seu negócio. É você, que não treinou as pessoas. Então você precisa entender e assumir a responsabilidade que quem pode mudar a sua história é você. O único que pode mudar a sua história é você. O único que pode mudar a história do seu negócio é você. Pare e pensa nos últimos anos, como você tem trabalhado. Ainda mais agora que tivemos pandemia, então nem se fala. Mas antes da pandemia, como é que você vinha trabalhando? Aquela rotina de todo dia trabalha ano, vai ano, sai ano, entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, está sempre mais ou menos do mesmo tamanho? Você não acha que tem alguma coisa errada? Você não acha que você precisa fazer alguma coisa e mudar alguma coisa para poder sair dessa situação? E a verdade é que a primeira coisa que é negligenciada é a organização da empresa. A primeira coisa que é negligenciada são as rotinas. A empresa não trabalha de forma otimizada. E isso traz como consequência um aumento absurdo da carga de trabalho para você, que acaba tendo que resolver tudo, acaba virando um empresário bombeiro, acaba sendo funcionário dos seus funcionários e acaba não focando naquilo que é fundamental para o seu negócio.
acaba não focando naquilo que vai te levar do ponto A ao ponto B, acaba não pensando nas suas estratégias, acaba não olhando para o seu mercado como você deveria olhar, sendo apenas absorvido por esse dia a dia que não te deixa sair do lugar, vivendo em looping, dia após dia, ano após ano. Então, eu te convido agora, nesse momento, para que você pare, faça uma parada estratégica e comece a organizar a sua empresa. Vai ser o melhor tempo que você vai investir no seu negócio. Não é parar a empresa, não, pelo amor de Deus. Não vamos entender mal, não. É simplesmente arrumar um tempo, já que você está tão enrolado e absorto pelas suas rotinas, é você conseguir pegar um tempo, mais um pouco, mas aí para você começar a organizar. Você vai dar um passo atrás e vai começar a organizar as rotinas do seu negócio, vai começar a entender como é que isso pode ser otimizado, vai começar a entender como cada um está trabalhando, e para fazer isso, é único e exclusivamente bom senso. E eu tenho certeza absoluta que você sabe, que você tem bom senso e sabe como as pessoas podem executar determinada tarefa melhor dentro do seu negócio. E você vai se surpreender quando você for entender como as pessoas estão fazendo e estão executando determinadas tarefas, como elas estão enroladas, como elas burocratizaram o processo, como existem várias oportunidades ali das coisas darem errado, porque não estão sendo feitas da maneira que deveriam ser, não estão sendo feitas da melhor maneira, não estão sendo executadas como deveriam ser executadas. E a grande verdade é que isso, além de te levar a prejuízos imediatos, e eu volto a falar aqui, você perde alguns pontos percentuais de rentabilidade no seu negócio só pela desorganização, tá? Assim, de maneira bem tranquila, eu digo que você perde de 3 a 7 pontos percentuais do seu negócio só pela desorganização. E por você estar tendo perdas que você não está nem percebendo que você está tendo. Além disso, você não está focando naquilo que você deveria focar. Então, organiza a sua empresa, começa a aproveitar que está começando o ano, mas isso é para fazer a qualquer momento, ok? Mas aproveita agora que está começando o ano e começa a reescrever a sua história. Primeiro passo é organizar o seu negócio, tá? Para que você seja o gestor do seu negócio. Você tem que ser o gestor do seu negócio. Você não tem que estar na cadeira de funcionário. Você não tem que vestir a capa de funcionário. Você não tem que ser funcionário dos seus funcionários. Você tem que ser o gestor. Você tem que se preocupar com os objetivos macros do seu negócio. Você tem que se preocupar como é que você vai fazer o seu negócio crescer. Você tem que se preocupar com outras coisas. A rotina é importante, o dia a dia é importante, mas você não pode estar dedicando 120, 130, 140% do seu tempo para trabalhar sufocado por uma rotina massacrante. Trabalhando 10, 12, 14 horas por dia. E se estivesse trabalhando 10, 12, 14 horas por dia, mas estivesse traçando não sei quantas estratégias, estivesse crescendo o negócio para cá ou para lá, estivesse naquele pique que está implantando alguma coisa nova, tudo bem, até entendo. E até bato palma. Mas não, na maioria das vezes é trabalhando 10, 12, 14 horas por dia só para manter o negócio que vive ali na linha d'água, ok? Então, esse é o recado de hoje. Organize a sua empresa, comece o ano organizando a sua empresa, organize o seu negócio e comece a mudar a cultura da sua empresa, comece a mudar o treinamento das pessoas, comece a melhorar a rentabilidade imediatamente da sua empresa e comece a focar naquilo que realmente é importante para o seu negócio, tá bom? Hoje nós ficamos por aqui. Muito obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo.